Agora a gente vai entrar na parte, né, de conversas. E, como o Rodrigo falou, né, esse inverno das startups, as startups vieram com tudo. Mas eu queria fazer um paralelo com o mercado de influência, né? Eu trabalho bastante com o Instagram, tenho que, de verdade, entrar melhor no TikTok, mas a gente percebeu muito também no meu mercado que, assim, começaram os TikTokers e o pessoal mais jovem, assim, eu tenho 36 anos, né, gente? Então, a galera mais jovem, fazendo muita dança, tal. Eu falei, eu perdi o meu mercado, né? A galera tem 20 milhões de seguidores, eu tenho 2,5 milhões e tal. Vou perder esse mercado. E aí, o que a gente vê depois? O mercado vai, faz, mas depois começa a recolher, né? E mais do que seguidores, mais do que o hype que a gente chama, eles querem também credibilidade, um conteúdo às vezes mais profundo, assim. Então a gente vê esse movimento no mercado, inclusive no meu mercado. E falando, né, em SaaS, inovação, em fintechs, tem as startups, obviamente, mas existem 2 players aí que o Rodrigo falou, que é a Localweb e a TOTUS também. Eu já trabalhei com a TOTUS, que quando a gente fala, né, de inovação, quando a gente fala desse mercado, vou até vocês aí, eles continuam há tantos anos líderes de mercado e trazendo tanta inovação. Então, hoje, para essa conversa aqui, eu vou chamar o Fernando, CEO da Localweb, e o Denis, CEO da TOTUS, para conversar aqui com a gente sobre M&A, inovação e software, que são os motores para crescer, né? Olha ali os dois. Gente, vamos aplaudir, vamos hoje assim, ó. Lembrando que hoje é segunda-feira, né? Porque sempre a volta de feriado parece segunda-feira. E para mim já é Copa do Mundo, gente. Até porque meu marido vai passar 40 dias. Eu sou casada com o Felipe Andreoli, não sei se vocês conhecem, ele apresenta o Globo Esporte. 40 dias fora. Então, eu não sei se estou com saudade, não sei se também estou um pouco feliz, mas eu acho que depois de uma semana, né, bate a saudade. Bem-vindos, tudo bom? E para mediar esse painel, tudo bom? Nem sei se é para dar beijo também, que eu estou dando beijo no povo aqui, né? O outro marido viagem já começa a dar oi para todo mundo. Simpática, né? Então, eu vou chamar o Gustavo Brigato para mediar aqui o nosso painel. Hexa! Então é isso, gente. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí, Gustavo, bem-vindo, tudo bom? Até já. Essa que está rindo, ela se identificou. Está querendo mandar o marido embora para o Catar. Manda com o meu. Bom dia. Alô? Isso de vocês está funcionando aí. Bom dia, gente, tudo bem? Segunda-feira, né? Verdade. Vamos lá. Bom, sou Gustavo Brigato, sou fundador do startups.com.br, que é um site que cobre startups, mas conheço esses dois aqui já tem bastante tempo na minha vida pregressa de valor econômico. Denis, falo desde a época de Links, o Cirne também, aquele nosso almoço lá do PowerPoint, que você não queria me dizer o que era o deck que ele estava mostrando para os analistas para fazer o IPO da Localweb. Te enganei bem, né? Me enganou. Médio, né? A pulga ficou atrás da orelha, mas você não me confirmou também. Mas, e é engraçado, aí, falando já um pouquinho da conversa que a gente vai ter, que é um pouco, até a minha trajetória é um pouco disso, né? Saí do corporativo ali, do valor econômico, e vim para o mundo das startups. Agora todo mundo está falando de startup e tal, a gente fala muito, fintechs, não sei o que e tal. Mas o que é engraçado é que todo mundo fala de fintech, de startup, mas, no fim, quem lidera, quem está fazendo dinheiro, quem está vivo, são vocês dois, né? Aliás, um disclaimer, o Marco Stefanini era para estar aqui, mas ele teve uma viagem de última hora, então acabou não podendo vir. E também, Stefanini, empresa de 5 bilhões de reais, vende mais fora do que no Brasil, enquanto aí os unicórnios estão cortando, vocês seguem fazendo dinheiro, seguem crescendo. Como é que é? É cabelo branco que faz a diferença? É o fundamento vence o hype? Ou é a falta de cabelo que faz também a diferença? Como é que é? Bom, vou começar. Eu tô com os dois, cabelo branco, e tá faltando um pouquinho aqui em cima também. São mas dois. Tudo bem. Tamo junto de novo, junto. né? Mas, bom, primeiro, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui, uma honra, evento grande, auditório lotado. Obrigado, Fernando. Gustavo, prazer estar com você aí também. Eu acho sim, acho que
no final das contas, a gente, como empresa listada, como empresa que já está no mercado há muitos anos, que nunca teve de verdade a oportunidade de não ter os dois mandatos, né, de crescimento e rentabilidade, a gente não teve essa possibilidade, né, na vida da TOTVS. A gente foi, obviamente, construindo o negócio sempre escorado nesses dois pilares. Então, quando o cenário muda, quando você passa a ter um mercado muito mais apertado em termos de liquidez, com muito menos disponibilidade, com um custo do dinheiro muito maior, para nós, pelo menos, isso não é uma mudança importante, né? Você talvez tenha que apertar mais um botão, mais um furo ali no cinto, mas aquele cinto já estava justo, né? E eu acho que muitas empresas, para o bem e para o mal, não tem nenhuma crítica nesse sentido, não tem mesmo, era só uma visão de uma situação de mercado diferente. Quando esse cenário mudou muito rápido e muito profundamente, foi necessário fazer um aperto que nenhuma delas, ou a grande maioria delas, não estava preparada. E como toda mudança muito brusca, muito profunda, ela gera uma certa dor. Mas eu acho que boa parte das empresas que surgiram nesses últimos anos, mesmo nesse ambiente, com esse mandato que era só de crescimento e não de crescimento e rentabilidade, a maior parte delas são boas empresas, empresas que conseguiram construir soluções que atendem a dores reais de empresas, de clientes. Então, eu acho que, apesar do sofrimento que elas estão vivendo nesse momento, eu vejo um futuro interessante para boa parte delas. Primeiro, eu queria agradecer a TOTVS por ter aceito o convite. É um prazer ter a TOTVS aqui. A TOTVS, assim como a Localweb, é um exemplo de empresa que sempre deu dinheiro e sempre cresceu, né? A Localweb tem 24 anos e, como o Denis falou, 24 anos sempre gerando caixa. Nós nunca tivemos um ano onde nós perdemos dinheiro. Isso é muito bacana. E então, para a gente, essa menor disponibilidade de dinheiro e essa maior cobrança por crescimento e rentabilidade não mudou nada para a gente, né? Poxa, aí não mudou nada. A gente, fica, o Denis falou, a gente aperta um pouquinho ali, dá um drill down numa operação menor que não está indo muito bem, mas nada mudou para a gente. E por que a gente está aqui hoje, crescendo, dando dinheiro? A gente tem no nosso DNA a seguinte frase: fazer as empresas, ajudarem empresas a crescerem e prosperarem por meio da tecnologia. E quando você tem isso, não só escrito na entrada da empresa, quando você tem isso na cabeça dos seus 4.000 funcionários, funciona. Localweb nasceu como hospedagem e domínio. Muitos conhecem a Localweb só como hospedagem e domínio, só que hoje a Localweb 2/3 da sua receita, ela é e-commerce, ela é plataforma, ela é pagamento, ela é logística, ela é RP, ela é geração de lead, ela é muito mais do que hospedagem. A Localweb soube mudar ao longo de 24 anos e hoje ela é líder para e-commerce e para PMS. Então, eu acho que isso que fez a Localweb continuar a crescer, continuar sendo rentável e ajudar pequenas empresas, né? Denis falou, tem muita empresa boa no mercado que não está conseguindo sobreviver nesse mercado de cobrança de rentabilidade. Mas o Brasil é um universo, é um mar aberto maravilhoso, né? A Localweb já comprou aí mais de 20 empresas ao longo da sua vida, e como o Brasil e aí nosso colega sabe disso, né? O Brasil é um mar fantástico, né? E você encontra de tudo. Então, a Localweb soube fazer um crescimento orgânico muito interessante, mas, mais do que isso, soube encontrar oportunidades muito interessantes dentro do mercado brasileiro. Deixa eu só quebrar o protocolo um pouquinho aqui, eu estou me sentindo muito longe de você. Estou me sentindo muito distante, né?
Não, legal. É legal você puxar esse gancho aí das aquisições, porque, quer dizer, ao mesmo tempo que tem gente sofrendo ali, o Comunizan está na hora de vender lenço, né? Quer dizer, comprar os lencinhos ali, né? Comprar quem está chorando, mas né? acho que tem dois tipos de sofredores aí, né? Eu vou segmentar os sofredores. Tem um sofredor que foi inconsequente. A gente viu gente que contratou antes da hora. Eu acho que Local Web e TOTOS foram dois exemplos que a gente cresce de forma sustentável. A gente, felizmente, não precisou demitir ninguém. A gente conseguiu, com os parafusinhos que tem na nossa mão, continuar crescendo sem causar dano para nenhum dos nossos recursos. Isso é louvável. Mas teve gente que talvez tenha errado um pouco a mão na velocidade. E é ruim isso, ninguém gosta de ter que fazer demissão. Mas tem gente que está sofrendo não por incompetência. E tem muita gente boa aí que talvez, pelo mercado não ter disponibilidade de recurso, ele acaba, infelizmente, tem uma boa ideia e o mercado não consegue suportar uma boa ideia. Então, acho que são dois casos aí. Acho que tem dois tipos de empresas. O Local Web estava muito ativo até, acho que ano passado, tirou um pouco o pé do acelerador, agora a TOTOS está com a maquininha ligada de novo. Como é que vocês estão enxergando isso? Os valuations, já chegou a cartinha lá para os fundadores que o valuation tem que baixar ou o fax ainda não entrou lá? Olha, o que eu tenho visto, Gustavo, é o seguinte, eu acho que já chegou para todo mundo, né? Acho que passados aí esse movimento de ajuste nas empresas listadas em bolsa, tanto fora quanto aqui, começou mais ou menos ali na virada do ano, né? Comecinho desse ano. Então, já tem um tempo longo que faz com que, basicamente, todas as empresas, em qualquer tipo de setor, e independentemente delas estarem com Venture Capital, ou com Private Equity, ou com Angel, o que quer que seja, todas elas já passaram por um ajuste, né? Mas eu acho que pode ter ainda um espaço para mais ajustes, para algumas empresas, né? Claramente, tiveram algumas empresas, como o Fernando estava dizendo, que foram um pouco mais cuidadosas, né? No ritmo de expansão, no tamanho da aposta que elas fizeram, e essas conseguiram, de alguma maneira, preservar um pouco mais o seu caixa, tem um burning rate que é um pouco mais controlado. Então, essas empresas elas estão, eventualmente, um pouco mais tranquilas no sentido de não precisar fazer um round para baixo nesse momento. Mas tem um volume de empresas gigante que, na hora que elas olham o que elas têm em caixa e o burning rate que elas têm, simplesmente a conta não fecha rápido, né? Em mais 3, 4, 6, 12 meses, a coisa não se resolve. E eu acho que os próprios fundos também já perceberam isso. E é interessante porque, alguns poucos meses atrás, para mim era claro que os fundos estavam numa situação engraçada, ou não tão engraçada para eles, mas era uma situação estranha, meio que num bata-burro, onde o cara não sabia se ele tinha mais medo de fazer rounds para baixo e, com isso, marcar mercado todo o portfólio deles e ter que reconhecer que esse portfólio estava com uma rentabilidade negativa, ou se ele aproveitava o fato dele poder fazer um round mais baixo, colocar um dinheiro em múltiplos muito menores e, com isso, esses investimentos novos poderem dar uma rentabilidade para frente maior. Me parece óbvio, nesse momento, que como a mudança de juros e de disponibilidade de recursos ela não vai mudar rapidamente. Alguns meses atrás ainda tinha muita gente com a esperança de que isso fosse algo rápido. Hoje está claro que não é, né? Um processo que vai levar aí um bom tempo ainda. Eu acho que os fundos já tomaram essa decisão de que eles preferem marcar para baixo o que eles puderem marcar e começar a fazer, eventualmente, novos aportes. O que, de novo, vai fazer com que a maior parte das empresas estabeleça um nível de valuation e de múltiplos completamente diferente e muito menor, o que, no final do dia, voltando para a tua pergunta, faz com que, para nós, na TOTOS, que temos uma condição de balanço, de caixa muito positivo, esse momento se torne um momento bom para a gente continuar na nossa estratégia de M&A, principalmente com essas empresas que não são listadas.
acho que é mais ou menos a mesma coisa. A Localweb comprou muita empresa 2 anos atrás, o último ano, os 2 anos, porque a gente tinha um gap de ecossistema. A Localweb, quando fez o IPO em 2020, a gente atuava muito mais em plataforma de e-commerce, a gente já tinha pagamento, a gente queria encher esse ecossistema. Então, nós compramos aí 14 empresas, a gente tinha uma deficiência, não, um espaço para encher. E tinha muita disponibilidade de empresas no mercado. Então, a gente correu, comprou, fomos muito felizes nisso, e óbvio, e essa desaceleração da Localweb, ela andou junto com esse movimento, né? O mercado privado, o mercado público teve uma desvalorização, as empresas de capital aberto sofreram uma desvalorização, a própria Localweb, e o mercado privado demorou muito para sofrer essa desvalorização, muito mesmo, mais do que eu imaginava. Como está hoje? Eu acho que hoje boa parte já adequou o preço, mas ainda tem empresa que ainda não entendeu que tem que dar uma acertada. Só contando 2 casos aí, nós olhamos 2 empresas, que eu não posso falar o nome, claro, que a gente olhou... Fala, vai. Ninguém vai contar. O Gustavo não conta para ninguém, né? A gente não conta para ninguém. Ambiente restrito aqui, né? E a gente olhou a empresa, gostamos das empresas, e não deu jogo, né? A gente achou o valuation, não deu match de valuation. Essas 2 empresas, 2 semanas depois, ligaram para a gente, olha, minha rodada deu errado, pelo amor de Deus, se você não me comprar, eu vou quebrar. Poxa vida, é um pouco de arrogância, né? Você colocou o salto alto, recusou uma oferta, aí deu errado sua rodada, você queima a caixa e agora vem bater na porta de forma desesperada para me te comprar? Cara, isso não existe. Uma coisa errada, né? É uma coisa errada aí. Então, ainda tem, sim, um pouco de arrogância, e eu sinto, às vezes, um pouco de arrogância até por parte dos fundadores, mais do que do próprio dos fundos, que os fundos já entenderam que tem que avançar, que o jogo segue, foi o que o Denis falou, vida que segue. Mas tem muito fundador ainda que fala, não, eu tenho que ter o meu valuation, é tantas vezes receita, esse papo de tantas vezes receita é uma coisa que me irrita profundamente. Eu falo, não existe múltiplo de receita. Assim, às vezes, quando eu vou conversar com uma startup, o cara fala, mas quanto você acha que vale qual é o meu valuation em múltiplo? Eu falo, não tem múltiplo, cara pálida. Existe, né, fluxo descontado de caixa. A gente não paga, a gente paga, né, o valor presente das receitas futuras, do EBITDA futuro. Mas é claro de onde surgiu essa história do múltiplo de receita. O múltiplo de receita ele surgiu de uma maneira muito simples. Era o seguinte, não era comum, até 20 anos atrás, ou mesmo 15 anos atrás, não era comum uma empresa fazer um IPO sem ter lucro. Né? No checklist lá de um IPO, o primeiro item era tem lucro, pronto, você está qualificado. Não tem lucro, você não está qualificado ainda. Né? E aí, obviamente, toda a situação mudou, o juro foi a 0 e tudo mais, e isso criou uma situação nova, onde empresas que não tinham lucro ainda, ou tinham a previsão de lucro para dali 10 anos, 20 anos, não lembro se foi o primeiro, estavam abrindo capital. O Facebook foi um exemplo. E aí, como é que você faz o cálculo do valuation de uma empresa que não dá lucro? Porque sempre teve múltiplo, mas era sempre o múltiplo PI, né? Price Earnings, ou seja, preço sobre lucro. E aí o cara foi obrigado a criar uma métrica nova, que é o múltiplo de receita, para uma empresa que não dá lucro. Mas eu pago o múltiplo. Eu faço a previsão de lucro futuro, ponho valor presente e calculo o múltiplo exato, embutido. Está tudo certo. Nada mais é do que você pegar o valuation que você chegou através do DCF e dividir pela receita da empresa. Não tem problema nenhum. Mas a coisa se inverteu. Nesses últimos vários anos, ela se inverteu. E é interessante, só uma curiosidade, a gente, todo trimestre, quando a gente divulga o resultado na TOTVS, a gente faz um evento interno com todo o time, onde vou eu e o Maia, que é o nosso CFO, e todos os outros vice-presidentes da TOTVS, a gente vai lá mostrar o que foi o resultado e qual foi a reação dos analistas, do mercado, e isso aberto para a empresa inteira, né? E aí as pessoas perguntam dúvidas e tudo mais. E aí, na divulgação do primeiro trimestre, que foi logo depois que a condição de mercado mudou, que o juro começou a subir fortemente, a bolsa foi para baixo e tudo mais,
quando a gente fez o evento nesse primeiro trimestre, eu vi, né, a gente tem um auditório mais ou menos que nem esse, assim, lá na TOTOS, estava lotado, né, e muita gente conectada remoto. Eu vi que a cara de todo mundo estava meio borocochô, né, porque foi a primeira vez em 2 ou 3 anos que a ação da TOTOS não tinha subido forte na divulgação do resultado. Pelo contrário, estava caindo, né? E aí eu comecei a olhar, todo mundo com a cara meio borocochô assim. Aí eu falei, pessoal, quem entrou no mercado de trabalho a partir de 2008, levanta a mão. 70%, 75% levantou o braço, né? Primeiro eu me senti velho para dedéu, né? Eu entrei muito antes de 2008, né? Mas, sei lá, 75% levantou o braço. Eu falei, bom, pessoal, Primeira, bem-vindos à vida como ela é, ao mundo real. Os 15 anos que a gente viveu de 2008 para cá foram 15 anos irreais que nunca aconteceram antes e que provavelmente por um bom e longo tempo não vai voltar. Infelizmente, foram anos muito bonitos, muito legais, mas que geraram, obviamente, um grau de arrogância, por um lado, de irresponsabilidade, por outro, muito grande. Aproveitando então o gancho, mudando um pouquinho de assunto, e aproveitando o gancho que o Cirne deixou de criar o ecossistema, né, de montar ecossistemas. E no mundo de SaaS, no mundo de software, virou um imperativo, né, praticamente, criar esses ecossistemas, ampliar as ofertas. E vocês dois, até olhando, vocês foram os responsáveis por essas transformações, né, de TOTOS e local web, né? O Denis, quando assumiu ali em 2018, o Cine você assumiu 2018 também. 18 também, né? Vocês dois. A gente chegou junto. Chegou junto, é verdade. Estava tudo combinado. É verdade. Então, vocês, mesmo momento. Então, 4, 5 anos que vocês estão nas cadeiras aí fazendo esses processos e fizeram essa coisa do ecossistema. Como é que é isso? Ao mesmo tempo que você aumenta o leque, né, de ofertas, ali, possibilidade de geração de receita, você também deixa a operação mais complexa, mais difícil. Como é que é isso? Como é que é gerenciar? Como é que era gerenciar aquele mundo antigo e como é que é isso hoje? Na verdade, ninguém fala, vou montar o ecossistema porque é mais bonito, né? Ninguém acorda, puta, hoje eu vou fazer um ecossistema. Isso é uma evolução natural de uma demanda do cliente. Não é o Fernando falou que foi ecossistema. Vamos falar um pouco de e-commerce. A Locab tinha a plataforma de e-commerce. Plataforma de e-commerce era uma demanda. Só que nosso principal cliente, a gente não atende só pequenos, a gente atende grandes também. Mas hoje, 80% do Locab é pequeno e médio cliente. O pequeno e médio cliente não quer resolver tudo em 30 plataformas. Hoje, para você fazer e-commerce, você precisa ter logística, pagamento, lead. Não é tão simples, né? Quando eu era pequenininho no e-commerce, era só e-mail marketing e banner, né? Hoje você tem Google, tem Marketplace, tem Instagram, Facebook, TikTok, influencers e assim por vai. A vida é muito complicada. O PME, ele precisa resolver tudo isso num ambiente único. Ele não quer, mas tem API. Meu concorrente fala, mas eu tenho API com todo mundo. API não resolve a vida do PME, ele quer tudo num ambiente único. Então, é de uma demanda do cliente que surgiu isso. Então, o cliente quer resolver tudo num back-end só. Ele quer ir num painel e fala assim, quero integrar minha loja, quero exportar meus produtos para todos os marketplaces. Eu quero já integrar tudo isso com uma plataforma de logística. Eu quero integrar tudo com RP. E por aí vai. Então, é de uma necessidade do cliente. Então, óbvio, é uma necessidade do cliente. Com isso, você aumenta o seu TAM, né? O mercado endereçável, você também aumenta. Então, é bom para a empresa, é bom para o cliente. Esse é o conceito do ecossistema. O cliente não quer, a tecnologia veio para ajudar, mas o cliente não quer ter 50 sistemas para ele pilotar durante o dia. Ele prefere ter tudo num lugar único. Então, ninguém descobriu a América aqui, nem eu, nem o Denis. Isso é uma demanda clara. E acho que uma outra coisa importante, e a gente faz isso não só com desenvolvimento interno. O desenvolvimento interno também não dá conta. E, então, você fala, ninguém faz M&A. M&A, a pessoa fala, pô, M&A bonito, gostoso, né? Legal, da manchete, né? Da manchete, sai no startups, né? Oh, eu acabei comprando não sei quem por não sei quantos milhões, que legal, né? Ligam para mim, não sei o que lá. Não é por causa disso. É que a gente também não tem braço, não tem expertise para fazer toda essa evolução do ecossistema. Então,
a aquisição é uma questão de time to market e uma questão também de você não ter o know-how para montar esse ecossistema. Então, tudo isso é meio natural, é meio que receita de bolo. Tá? É um pouco por aí. O que para complementar, primeiro só concordando integralmente que o ecossistema normalmente ele vai estar focado em clientes menores. O cliente muito grande, o cliente enterprise, ele normalmente é o inverso. Ele é um cara que tem dinheiro, sofisticação suficiente para administrar ele mesmo dentro de casa várias soluções diferentes e tudo mais, e muitas vezes ele, inclusive, mesmo que ele tivesse a possibilidade de fazer tudo em um único lugar, ele não quer porque ele tem medo de ficar muito dependente, virar uma espécie de refém daquele parceiro. Então, a primeira coisa é, ecossistema normalmente, né, ele funciona bem para clientes pequenos e médios, por isso, Local Web e TOTOS, por exemplo, foram para esse caminho, porque é o perfil do cliente que a gente atende. Agora, sobre a complexidade, Gustavo, é complexo para caramba. Pelo menos no caso da TOTOS, é complexo, porque no nosso caso, a gente passou 35, quase 40 anos vivendo em um único mercado, né? Fazendo uma única coisa, muito bem feita, mas uma única coisa. E quando você se propõe a expandir muito o teu perímetro de atuação, isso traz uma quantidade de desafios culturais, de um lado, e operacionais e financeiros, de outro, também muito grande. Então, eu diria, inclusive, que, no nosso caso, a gente hoje ainda está na metade da jornada. A gente não está no começo, mas não está no final também. A gente primeiro construiu as duas novas dimensões que a gente tem, né? A gente tinha de gestão, construiu as duas novas de TechFin e de Business Performance. Elas já existem, são sólidas, já representam quase 20% do total do nosso negócio, já representam quase 40% do crescimento total do negócio, mas aquela visão onde essas três dimensões são genuinamente integradas, interligadas, interdependentes, essa é uma visão que ainda está em execução, exatamente pela complexidade operacional que isso gera. Só complementando, eu tento dizer que não acaba, né? O ecossistema não acaba, porque, no meu caso, que é mais e-commerce, o e-commerce está só no começo, e o ambiente de e-commerce ele ainda está se formando. Eu não tenho dúvida que daqui a 5 anos haverão outras 20 formas de vender que hoje a gente nem faz. Eu, quando fiz o IPO, não sabia nada de influencers. Nós compramos uma empresa de influencers. Provavelmente, daqui a 5 anos, haverão outras 20 formas de venda. E eu vou ter que incorporar isso dentro do meu ecossistema. Por isso que a maquininha de compra de empresa, ela não para. A maquininha ela tem que fornecer lead para esse ecossistema. O ecossistema não para. E aí que o Denis falou, a maquininha de integração também não para. Mas esse é o grande barato da coisa, né? Senão não precisavam da gente, hein, Fernando? Se não tiver mais novidade, não precisa mais da gente, pô. Você falou de TechFin, né, Denis? E até agora, recentemente saiu a liberação da joint venture com o Itaú, e vocês têm a JV lá com a B3, na Dimensa, né? Explica um pouquinho por que esse movimento de trazer parceiros, de trazer sócios para esses negócios, principalmente TechFin, que é uma das bandeiras, né? O RP, Business Performance e TechFin, né? É uma das principais bandeiras da empresa, você trazer um sócio. Explica um pouco esse movimento. Eu acho que, no final do dia, se resume a duas coisas. Primeiro, a complexidade que eu acabei de falar. É complexo mesmo e tem muita coisa que a gente não sabe ou demoraria um tempo muito longo para conseguir conhecer na profundidade, na extensão que a gente quer. E a ambição. Então, quando você junta essas duas coisas, uma ambição gigante e um nível de conhecimento, de expertise, que ainda é proporcionalmente menor do que deveria ser, o jeito mais fácil, o caminho mais rápido é você, eventualmente, achar algum parceiro grande o suficiente, conhecedor o suficiente para te complementar nessa ambição que você tem. Então, a JV
com o Itaú é exatamente isso, ampliar brutalmente a ambição e acelerar muito a execução, trazendo uma expertise que a gente levaria um tempo longo. No caso da Dimensa, já a história é um pouco diferente. A Dimensa era um business que a TOTVS já tinha há muitos anos, né, construído através de 3 M&As feitos muitos anos atrás, e esses M&As acabaram não tendo uma integração grande com o restante dos negócios da TOTVS, né? Então, eram negócios que estavam no mercado bom, no mercado legal, demandando consolidação, M&A e tudo mais. Não era grande o suficiente para se tornar uma grande prioridade para a TOTVS, né? Então a gente não tinha condição de disponibilizar muito recurso para lá, por consequência também não conseguia trazer um management de primeiríssima linha. Então, olhando tudo isso, a gente falou, bom, qual é a saída estratégica que a gente tem para um negócio que é bom, está no mercado legal, mas que não vai conseguir ter a atenção que precisa dentro da TOTVS? Fazer um carve-out, né? Ou seja, você separar essa estrutura e trazer um parceiro novo que tivesse vontade e disponibilidade de fazer um aporte de recurso muito grande. Esse parceiro foi a B3, fez um aporte de 600 milhões de reais no caixa da Dimensa e já faz agora, deve estar fazendo um pouco mais de um ano que a gente criou a Dimensa. Ela já fez, se não me engano, 4 ou 5, né? Nem eu lembro mais. 4 M&As nesse período, e vai fazer muito mais, porque, apesar dela ter feito os 4, como a empresa é muito rentável, o caixa dela está maior do que quando a B3 fez o aporte. Então, ela continua tendo uma capacidade de consolidar esse mercado muito grande. E tudo que a gente está falando aqui, obviamente, passa por nuvens, SaaS, ofertas de SaaS e tal, né? E aí tem o desafio, o que o Cine estava falando do unbundling, vamos dizer assim, né? Por exemplo, fazer um paralelo com serviços de streaming. Pô, hoje eu assino lá em casa uns 4 ou 5 serviços de streaming. Não tenho, né? Faz muito tempo que eu não tenho TV a cabo. Mas hoje tudo que eu pago separado, eu gasto mais do que eu gastava com TV a cabo, que eu reclamava com TV a cabo no passado. E computação em nuvem, SaaS, acontece isso, né? Começou com aquela lógica de, não, vai reduzir preço, não sei o quê. Hoje você pode gastar muito mais no sistema em nuvem, no sistema SaaS, do que gastava on-premise, vamos dizer. E tem esse desafio da precificação. Até um dos movimentos, até tem um movimento de micro SaaS, né? Pequenas ofertas, tem um movimento de você cobrar pelo que é de fato consumido, não pela assinatura e tal. Como é que vocês enxergam esse desafio de cobrança, né? E cobrança no sentido de pagamento por serviço, depois a gente fala sobre cobrança mesmo, mas esse desafio de precificação e de cobrança até por questão de churn e retenção mesmo, né? Porque aquilo que você falou, cada dia surge uma ferramenta nova. Se você não está oferecendo a coisa da melhor forma, sai da Vinci, sai da TOTVS, e sai da Localweb, sai da TOTVS, e vou para a mais nova novidade que surgiu, né? Para a mais nova startup que surgiu. Como é que vocês lidam com isso? Deixa eu contar um pouquinho como que a gente vê, mais do que cobrar, a oferta em Localweb, né? Outro dia veio um consultor, falou assim, você tem que fazer bundle para tudo em Localweb. Eu falei, não, bundle não funciona. Veja, a jornada do cliente é muito complexa para e-commerce. Não adianta você oferecer tudo. Oferece plataforma, logística, RP, tudo uma vez só. Se oferecer tudo uma vez só, o cliente vai falar assim, tchau, fui. Não compra. O cliente tem o seu tempo. Então, a primeira coisa é saber oferecer o produto na hora certa. Acho que isso é uma falácia, esse papo de bundling. Acho que bundling é oferecer o produto na hora correta. O cliente quer montar loja, então ensina o cliente a primeiro a montar. Oferece sua loja para ele. Deixa ele montar a lojinha dele. Se você oferece loja já com logística, pagamento, já com tudo, ele fala, eu sou um incompetente, eu vou abandonar todo esse troço. Então, acho que tem a primeira leitura, que é uma coisa de cada vez. E depois, então, montou a loja, aí você vai no painel dele e oferece, olha, agora que você tem a loja, vamos integrar isso aí com o Marketplace? Agora tem o pagamento, agora tem uma coisa, então acho que tem a primeira coisa, tem isso. A Localweb é uma empresa de assinatura. Acho que mais do que cobrar
a gente gosta de facilitar a vida, o cliente gosta de assinatura. Então, a gente cobra tudo, a maioria dos nossos produtos funciona na base da assinatura. E aí tem a história de ter o produto, de ter o pacote correto. O que a gente tem feito é conversado muito com o cliente, e ter o produto correto para cada tipo de cliente. Essa acho que é a melhor forma possível. Mais do que micro SaaS, é o produto correto. Acho que complementando só, no fundo, o SaaS, ele obviamente trouxe uma facilitação na contratação de muita coisa e ele trouxe, sim, um barateamento de muita coisa também, né? Agora, tudo que também é mais barato e mais fácil, do ponto de vista aí, não do cliente, sim da empresa, né? Também é mais fácil de tirar, né? O churn estrutural de uma oferta de SaaS, naturalmente, deveria ser maior do que o churn estrutural de uma oferta anterior, por exemplo, de licença e manutenção, pelo puro e simples motivo de você não ter feito um down payment, um pagamento inicial importante. E aí, qual que é o grande desafio do SaaS? É você gerar relevância, né, permanente, né, e você faz isso através de Customer Success e você conseguir medir essa tua relevância para o cliente. Toda vez que você for perdendo algum grau de relevância ou que você não conseguir medir essa relevância e demonstrar isso claramente para o teu cliente, a probabilidade é muito grande que você, ao longo do tempo, vá perder esse cliente. Então, acho que o Fernando trouxe o ângulo da entrada, esse talvez seja um ângulo da retenção e evitar que esse cliente saia. A gente está caminhando para os 5 minutos finais aqui. Tem mais duas questões. Uma do cerne aqui do evento, que é pagamentos. Como é que vocês enxergam, né, inovações, o futuro dos pagamentos? Pix hoje está completando 2 anos, né? E foi uma revolução no mercado de pagamentos brasileiro. E agora já se fala em exportar a tecnologia, né, do Pix. Como é que vocês enxergam, para onde que está indo e tal? E talvez, se vocês já quiserem complementar, que a gente já finaliza, que é 23, né? Como é que vocês estão olhando? O pior já passou ou ainda estamos no meio do caminho? Maravilha. Vou começar, Fernando. Eu acho que o mercado de pagamentos ainda vai ter uma quantidade de inovações importante. É natural que isso aconteça. O pagamento acaba sendo o serviço financeiro mais essencial, né? No fundo, é como se fosse a engrenagem que faz com que as transações, o comércio, seja B2C, B2B, aconteça. Então, eu acho que é natural que a gente tenha um volume de inovações ainda muito grande. Agora, a preocupação que eu tenho com o mundo de pagamentos, ela está mais na questão da rentabilidade. Eu acho que o mercado brasileiro, em particular, ele passou durante muitos e muitos anos por uma fase quase de um duopólio, né, onde a rentabilidade aqui era 60% de margem EBITDA, brutal, né? não existia nenhum lugar no mundo que chegasse perto disso. E aí, nesses últimos poucos anos, esse cenário mudou completamente, né? E o que a gente vê é que o profit pool desse mercado de pagamentos diminuiu muito, né? A concorrência aumentou, né? As barreiras de entrada diminuíram fortemente. Então, eu ainda, para mim, não é 100% claro para onde isso vai, se isso vai se transformar em um mercado só de gente muito grande e quase como um produto de retenção de cliente, acessório, né? Exato, onde você não ganha dinheiro, você retém o cliente através de relacionamento, ou se a gente vai ter mudanças e inovações que eventualmente fragmentem de novo esse mercado e façam com que você possa ter um cenário de rentabilidade diferente. Ainda não é claro para mim o que vai acontecer. E só para fechar e já te passar, Fernando, 23 para mim, eu estou relativamente otimista, tá?
Eu sei que é polêmico dizer isso, e quando eu falo isso não tem nenhuma conotação política no que eu estou falando, é absolutamente econômico. Eu acho que o Brasil, nesse último ano e meio, andou na frente do resto do mundo. O Banco Central aqui começou a subir o juro muito antes de qualquer país desenvolvido, tanto é que agora os países desenvolvidos continuam subindo o juro e a gente parou de subir. Daqui a pouco, se Deus quiser, esse juro vai começar a descer. A gente tem, para o bem e para o mal, uma economia super forte em commodities que continuam sendo muito demandadas, supervalorizadas, num cenário de escassez. A dinâmica da economia nacional também é uma dinâmica boa, diversificada, mercado interno forte. Então, eu estou confiante de que 23 vai ser um ano bom, pelo menos para o Brasil. Para o resto do mundo, eu não tenho tanta certeza, mas para cá, eu acho que a gente vai ter um ano decente, pelo menos. Concordo com tudo que o Denis falou. Com relação ao pagamento, acho que tem muita certeza, a gente está só no comecinho, eu acho que vai ter muita revolução, muita coisa por vir ainda, e quem sou eu para traçar essa tendência? Né? Acho que a Local Web, como solução para a PME, o que a gente pode dizer é o seguinte: a gente vai estar sempre oferecendo tudo que tem disponível para o cliente. Essa é a nossa ideia, e não vai ser diferente. Eu sou otimista com o 23, pelos mesmos pontos que o Denis colocou, e por algumas coisas a mais. Eu acho que o e-commerce deu uma travada em 22, um pouco por conta do rebote do Covid. O Covid deu uma acelerada muito forte, mas muito grande. Então, teve, sim, um efeito rebote. Acho que mais que por conta de macroeconomia, juros, tudo, teve um efeito rebote. Então, eu tô otimista com o 23. Mas tem uma mensagem importante aqui. E também uma outra razão, pela baixa penetração do e-commerce ainda na economia. Mas tem uma dificuldade para quem trabalha com e-commerce, trabalha com digital. Todo mundo fala que, poxa, a digitalização é baixa ainda, isso vai ser uma razão para crescimento. Eu acho que tem um trabalho muito forte das empresas, como o TOTS, Local Web, de ajudar a digitalização. A digitalização não vai vir de forma gratuita. A gente fala de penetração de e-commerce na faixa de 12% a 15%, mais ou menos, obrigado. Acho que essa é a taxa de... Depende da fonte, né, que a gente trabalha, 12% a 15%. É óbvio que é baixo. Você fala de Estados Unidos com 20 e pouco, China com 30%, você fala 12% a 15%, é muito pouco. Só que tem uma responsabilidade, empresas como Local Web, TOTOS, de ajudar essa digitalização. Não vai vir, ninguém vai acordar e falar, vou me digitalizar. Pensa um pouquinho. Pensa numa loja que não virou digital nem com o Covid. O que faltou para esse cara virar digital? Então, ele não vai acordar em 23 e falar, legal, agora eu vou virar digital, estou com vontade de virar digital. Ele precisa de um esforço. Então, cabe a essas empresas ajudarem nessa digitalização. O que é esse cara vai precisar de muito mais apoio, né? E o que é ajudar? Esse cara vai ser muito mais caro. Exatamente. Vai ser mais caro. Então, primeiro ponto, vai ser mais caro. A captação tem uma pressão de aumento de CAC para digitalizar no mercado. Esse é o primeiro ponto. Agora, ajudar. O que é ajudar? Vai, só para não ficar no dia ali. Eu vou ajudar, vou rezar então um pouquinho, né? Vou fazer uma macumba aí para o pessoal ficar digital. Não resolve nada. Ajudar significa o quê? É e-learning, é você pegar o cliente que é inseguro, e falar assim, olha, digitalizar, como que é montar uma loja? Montar uma loja significa entrar na plataforma, botar fotozinha, pagamento funciona assim, vender funciona assado, tem muito e-learning, tem muito onboard. Então, cabe a nós, tem uma responsabilidade muito forte de nós, que trabalhamos com SaaS, de ensinar esse público que não está digital ainda a se tornar digital. Então, tem uma pressão de custo, sim, mas tem uma responsabilidade nossa de aumentar essa digitalização. Ela não vai vir de forma gratuita. Se nós assumirmos essa responsabilidade, aí sim a economia volta a acelerar. Então, tem o lado macroeconômico que o Denis colocou. Sim, o Brasil está na frente, o Brasil levou juros altos, acho que não sobe mais, tende a cair. O Brasil está na frente dos Estados Unidos, muito mais na frente da Europa, que está perdida ainda, mas eu acho que tem, sim, a baixa digitalização, que se nós soubermos trabalhar, a gente vai colher o fruto em cima disso. E a gente ganha a Copa? Para mim, leva. Eu mandei o meu bolão lá, que eu estou participando na sexta-feira, antes do feriado, eu coloquei o Brasil de campeão. No bolão, todo mundo coloca Brasil, né?
Não, mas não é só no bolão. Eu estava vendo hoje na internet que todas as casas de apostas de Londres, o Brasil é o favorito 4-1. O segundo favorito normalmente está sendo a Argentina, se não me engano, está 5-1. A França é o terceiro com 6, 6,5. Né? Não, depois a Inglaterra com 7. Depois, aí sim, a Alemanha, a Bélgica e a Espanha mais ou menos juntos. Mas o Brasil está na frente de todos. Agora, para artilheiro, quem está na frente é o Harry Kane da Inglaterra. O Neymar normalmente está em terceiro. Tá bom. Tomara que a gente não seja que nem a Espanha, né? Favorito como sempre, derrotado como nunca. Né? Valeu, gente. Bom dia. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.